Vai fazer 2 anos agora que eu saí de São Paulo, minha cidade natal. E eu sempre tive esse sonho de viajar, de botar o pé no mundo. E eu quero te falar como eu fiz isso, como isso aconteceu e a real sobre o nomadismo digital. E eu falo a real porque se tornou um tema e um termo muito repetido, talvez porque eu estou nesse meio, mas eu acredito que as pessoas estão falando bastante a respeito e observando esses movimentos com entusiasmo e curiosidade, e é óbvio, né? É uma coisa muito interessante. Nunca antes na nossa história da humanidade a gente foi capaz de fazer isso. Trabalhar, ter uma empresa, gerar resultados de qualquer lugar do mundo que a gente estiver, que tenha uma conexão estável com a internet. Essa parte é difícil, às vezes. Então, isso se tornou um lugar muito procurado e muitas pessoas, porque eu estou viajando há algum tempo já, passei por diversos países e todos os continentes e as pessoas me perguntam como é que eu fiz isso acontecer, como é que é na real, como é que acontece. Você fala com pessoas de outras gerações, até tipo, elas não conseguem entender, mas você não vai trabalhar, meu filho, você não vai ter um emprego. Bom, eu acredito que o formato, é óbvio isso está acontecendo, né? Mas ainda muitas mudanças estão para acontecer no formato como a gente trabalha, sabe? Não só os empreendedores como eu vão poder ter essa flexibilidade, mas também as pessoas que trabalham remotamente para outras empresas. E eu também acredito que um outro formato está surgindo. Muitas pessoas já fazem isso e não necessariamente precisam estar conectadas diretamente com uma empresa ou conectadas diretamente com a própria empresa, sabe? Os famosos freelancers, tem muita gente que já atua dessa forma, mas eu acredito que muitas mudanças ainda estão para acontecer, que vão trazer mais estabilidade para esse formato de trabalho, sabe? Às vezes as pessoas não têm essa vontade de empreender e não têm a vontade de trabalhar com outra pessoa, mas podem realizar os próprios projetos como que é uma coisa que elas fazem muito bem e gerar, né, esse valor para as pessoas. Mas o foco dessa conversa de hoje é: será que é para mim? Será que eu posso fazer isso? Será que eu consigo? Tendo eu como exemplo, sempre foi um objetivo. Não sei porquê, eu sempre quis ser empreendedor, ter minha empresa, eu sempre quis viajar pelo mundo. Não sei se eu assisti algum filme que plantou essa semente dentro de mim, se alguém me falou isso no meu sonho, não sei. Sempre quis. Trabalhei para realizar isso. Quando eu terminei a faculdade, trabalhei um pouco em outras empresas, não mais que um ano, criei minha própria empresa, comecei a aprender programação, entrei no mundo digital e dessa forma eu tornei a vida que eu tenho hoje possível. Então, em qualquer lugar que eu esteja, que eu tenha um computador e um acesso à internet, eu posso realizar os meus projetos. E esse é o primeiro passo. Se você quer ter este tipo de flexibilidade. Eu ainda vou entrar no ponto nos porquês, se você quer realmente, e se é isso que você está buscando. Mas este seria o primeiro passo para você entender. Entender quais são as capacidades que você tem, as habilidades, as qualidades em termos de execução de projetos e saber, eu posso aplicar isso com acesso a um computador. E não necessariamente você precisa ser um nômade digital. Você pode viajar e trabalhar em diversas coisas diferentes durante esses meus 2 anos. Eu tive outras experiências também trabalhando em outros tipos de projetos manualmente, sabe? Trabalhei numa fazenda, trabalhei ajudando a proprietária de uma casa, e acho que foram essas coisas que eu fiz. No resto eu apliquei, trabalhei, viajei usando os meus projetos, fazendo as coisas que eu já fazia antes. Mas quais são as coisas que você tem, que você pode fazer para viajar, para você ter mais flexibilidade? É super importante você entender
as capacidades que você tem agora, o que você precisa desenvolver. Eu sou formado em desenho de produto, desenho industrial, design, e em algum momento eu vi que eu poderia sim trabalhar com isso como um freelancer e tudo mais, mas talvez eu não teria o alcance e as possibilidades que eu teria se eu adicionasse mais uma coisa nesse caldeirão. Por isso que eu fui aprender programação, aprender a desenvolver softwares. E foi assim que eu criei a minha primeira empresa, a extinta Aerogami, onde eu desenvolvi softwares e tudo mais, onde eu tive meus primeiros experiências reais assim, no empreendedorismo e pude aplicar isso e pude ter um retorno financeiro para isso também, entender como essa roda girava. E depois que eu terminei esse projeto, recebi um investimento numa empresa e decidi focar em outros vertentes, eu criei a Persona, que é a empresa que eu tenho hoje, que junta todas essas habilidades que eu desenvolvi durante o tempo. Foi desenvolvido para ser um trabalho feito remotamente. Trabalhei ainda um ano em São Paulo fazendo as coisas que eu faço na Persona, mas eu já estava mirando para que isso fosse uma coisa remota. Então, se você pensar, o desenvolvimento que eu comecei a fazer começou há 8 anos atrás, sabe? Para eu ter as habilidades que eu precisava ter para fazer as coisas e tal. E eu aprendo devagar, eu faço as coisas no meu passo, não estou competindo com ninguém. Então, é demorado e demanda bastante de você se você quer realmente fazer isso. Mas você pode estar num ponto já que você já tem essas habilidades e você pode estar num ponto que você só precisa desenvolver certas habilidades para fazer isso. Essa é a primeira coisa, entende o que você tem já que você poderia aplicar para trabalhar remotamente, tá? E se você não tem, o que você precisa aprender para fazer isso acontecer? Antes de entrar no próximo passo, eu gostaria de questionar por que você quer fazer isso, sabe? É um desejo que você tem de infância? É uma planta que é uma semente que alguém plantou em você? É o quê? Porque qual é o real motivo que você quer viajar? Você está buscando alguma coisa? Está fugindo de alguma coisa? E tudo bem, todos nós estamos atrás de algo ou fugindo de algo. Mas é super importante você ser coerente, ser sincero consigo mesmo para você entender qual é que é. Por quê? Isso para qualquer coisa, né? Porque se você chegar daqui a 5 meses no meio do processo que você está desenvolvendo para alcançar certo objetivo e você vê que você perde o fogo, né? Você perde o impulso e aí você não tem uma referência básica do que é que te motivou inicialmente, se ainda aquilo faz sentido ou não, você simplesmente se sente perdido. Quando a gente se sente perdido sem saber o que fazer, é porque a gente entrou em um caminho que a gente não tinha compreensão total dos motivos pelo qual, se aqueles motivos eram realmente bem fundamentados, né, e faziam sentido a longo prazo. Mas tudo bem. O importante é, entende o que você quer para saber se faz sentido você perseguir esse caminho, porque como eu falei, é um caminho longo e não é fácil. É incrível, me permite estar aqui agora na Ericeira, que é uma cidade aqui em Portugal, no lugar que eu me identifico, que é uma comunidade de surf, estou perto do mar, numa casa bacana. Tudo isso eu fui construindo ao longo do tempo, usando esse tipo de análises, talvez porque eu seja uma pessoa super... não sei... Mas a real é que é passo sobre passo e as coisas não aconteceram como eu planejei, óbvio que não. O início da minha viagem aconteceu numa época super conturbada da minha vida, que eu estava terminando uma empresa, começando outra, terminando um relacionamento de 8 anos e não começando outro, mas, sabe, numa bola de mudanças e de repente eu me vi no momento exato que eu sempre tinha sonhado. Eu tinha uma empresa, já estava funcionando, já me dava a possibilidade de viajar e não tinha mais tantos apegos a estar em algum lugar, o relacionamento e tudo mais. Eu fui. Então, comprei a passagem, fui parar na Argentina, em El Chaltén, primeira parada, subindo montanhas, que é uma coisa que eu sou extremamente fascinado por. Então, eu fui explorar o mundo e faz 2 anos que eu estou viajando e
América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, e já explorei todos os cantos e tem muitos cantos ainda para explorar. Mas tive experiências maravilhosas e graças a esse processo, a essa visão que eu tinha. Por isso que eu tô te perguntando, faz sentido pra você? Por quê? Ah, você quer viajar? Pô, viajar é cansativo pra cacete. É um projeto paralelo que você vai ter que fazer todos os dias, se você está querendo viajar dentro do padrão nômade digital que é estampado por aí, a pessoa mexendo no computador na praia, que é impossível a propósito porque a gente tem telas de LCD nos computadores que não funcionam muito bem com os raios solares ainda. Na verdade, eu estava pensando sobre isso. Por que os computadores não poderiam ser como como páginas de livros, como são os Kindles, né? Enfim, parênteses, eu fui pesquisar porque e não gostei das respostas. Aí sim a gente poderia trabalhar na praia, na piscina. Mas se não, a gente precisa de um lugar, uma boa estrutura, e esse é um dos principais fatores que pesam para você ser um nômade digital. Você está sempre mudando de estrutura e de horizontes e você precisa aprender a se adaptar rápido para você poder executar alguma coisa, né? Senão você vai ficar sempre viajando e trabalhando no seu projeto paralelo, que é viajar. Então, não é simples, não é uma vida dos sonhos, como muitas pessoas param, que eu conto a minha história, me falam. É uma vida, uma escolha. São determinados rumos que você toma e que você pode fazer, alcançar de coisas diferentes, de formas diferentes. Mas, para deixar de ser abstrato, quando você decidir que sim, faz sentido para você fazer isso e você já sabe quais são as habilidades que você tem, que você pode oferecer para as pessoas através da internet, por exemplo, seja produção de conteúdo, seja desenvolvimento de software, seja serviços de design, seja ajudando as pessoas com diversas necessidades que elas têm através de conversas, psicologia, coaching, seja o que for. Determine qual é o seu caminho e faz. Para você realmente chegar num ponto que você está confortável para você fazer alguma coisa, e essa é uma coisa que me perguntam sempre, você precisa fazer. E assim, não existe um ponto, Marcos, eu preciso economizar dinheiro e tal. Você faz como você quiser, basicamente. Tá? Todas as formas são possíveis. Aliás, é possível você viajar sem dinheiro nenhum. 100% possível. Mas entenda que você também não vai viajar com nenhum conforto e entenda também que vai ser bem difícil você conseguir fazer os seus projetos se você não tiver um dinheiro nenhum para você investir um mínimo de estrutura. Porque, sério, quando você estiver lá no meio de uma fazenda inóspita, no meio da Patagônia, que nem eu estive durante um mês no começo da minha viagem, a conexão na internet é bem ruim. E assim, dá pra você fazer acontecer. Eu trabalhava de madrugada com conexão ao meio G que tinha lá, porque não tinha mais ninguém usando nessa hora, e aí é a única hora que funcionava para trabalhar com os meus clientes. Dá pra você fazer acontecer, mas como eu falei, demanda bastante. Pô, eu tava num lugar que era um sonho maravilhoso, essa fazenda que eu comentei, e não havia um lugar melhor para começar a minha viagem, mas não é tudo uma maravilha, tem todos os perrengues normais. Perrengues vão ter muitos durante a sua viagem, mas nenhum deles vai ser significativo se você tiver a configuração mental, a perspectiva de que aquilo é simplesmente um passo no seu caminho. Eu tive diversos momentos durante esses últimos 2 anos que, sabe, não é que as coisas estavam tipo voando, que foram um pouco difíceis e tal, mas eu nem lembro delas. Pra você ver como que eu percebi elas, eu vi elas como uma experiência, sabe? Então quando você entra nesse momento com
essa perspectiva, a chance de fazer isso funcionar é muito grande. Eu tô falando de fazer funcionar porque eu já vi muitas pessoas indo e voltando e batendo com a cara na porta, e tudo bem se entenderam que aquilo não era para elas, mas que poderiam ter chances de fazer as coisas acontecerem, mas simplesmente não se prepararam, principalmente aqui, antes de não se prepararam psicologicamente. Minha gatinha tá aqui comigo. Eu sou um nômade que viaja com os gatinhos, sim. Agora eu sou. E isso me leva ao segundo... Deixa eu mostrar a gatinha aqui. Vocês não estão vendo. Olha a gatinha aqui. Ai, Vaninha, lindinha. Desculpa. Pode voltar a comer essa comidinha. Isso me leva ao ponto que e é o motivo pelo qual os meus gatos agora estão comigo. É difícil pra cacete quando você fica viajando. E eu tô te falando de um ano inteiro que eu viajei pelo mundo sem nenhum rumo definido, onde eu não sabia no dia anterior para onde eu iria no dia seguinte. Deixei a vida me levar, como diria Zeca Pagodinho, literalmente. E isso me levou a lugares incríveis, oportunidades maravilhosas, conheci pessoas e experiências que... Mas isso fez com que eu tivesse, com certeza, muito menos energia para investir no meu negócio, o que ficou estagnado, funcionava, pagava minhas contas, mas ficou estagnado, eu não conseguia trabalhar no meu negócio, eu conseguia trabalhar nos meus projetos. Então, isso fez com que um lado do meu sonho, que era de ter um negócio crescente, ficasse estacionado, mas tudo bem, isso estava dentro do esperado. E por isso que agora eu estou, como eu falei, vou ficar aqui nessa casa aqui 5 meses, faltam 3 ou 4 meses, porque eu entendi que para mim, como um nômade, faz mais sentido eu ter um local e viver num local durante um período de tempo mais prolongado para eu poder focar nas coisas que são realmente importantes para mim no sentido profissional, além de aproveitar o local. Também era isso que eu queria falar com você. A partir do momento que você está viajando, pulando de galho em galho o tempo todo, é bem cansativo. E não é cansativo no lado físico, você se adapta a isso. Tá sempre vendo coisas novas, experiências diferentes. Puta, isso é super energizante, né? Quando você tem aquele contato com aquela pessoa, quando você aprende aquela coisa diferente, quando você tem aquela experiência, faz aquele esporte, visita aquele lugar, aquela montanha. E seja, é muito energizante e é viciante, porque é muito gostoso viver dessa forma. Só que uma faceta que eu percebi em mim muito forte, e que também encontrei na maioria das pessoas com quem eu cruzava, era muito difícil ver alguém viajando por mais de 3 anos, sem parar, sabe? Muito difícil. Eu encontrei 2 pessoas durante todo esse período que eu estou viajando. A maioria das pessoas paravam depois desse tempo, e eu acredito que seja algumas variáveis desse fator que me fizeram também parar de viajar tanto depois de um tempo. É super cansativo emocionalmente, porque você está conhecendo diversas pessoas o tempo todo, muita energia trocada, energia com o local que é trocada também o tempo todo. Então é difícil de fazer malabarismo com todas essas energias, de equilibrar todos esses pratos. Principalmente, e para a maioria das pessoas que estão numa situação dessas, tipo, você está entregue ao seu ambiente, às pessoas, aos sentimentos, à energia. É bem diferente daquela rotina que a gente tem estruturada na cidade. Eu sei que eu já vivi isso, tipo, faz as mesmas coisas todos os dias, vê as mesmas pessoas, você acaba se acostumando com isso. Então você não se abre tanto, você deixa para depois as coisas. Quando você está viajando, é ali, agora. Você está ali na Eslovênia, naquele momento, você conhece aquela pessoa, vamos visitar aquela ilha no meio do lago, é agora. Não é depois não existe. Isso acabou sendo uma metáfora perfeita pro resto da minha vida, porque agora eu aplico isso, porque na verdade é tudo agora mesmo, né?
A gente pode estar trabalhando no mesmo local o tempo todo e vendo as mesmas pessoas, mas você não sabe quando o prédio vai cair. Pô, aconteceu agora. Um amigo meu perdeu uma família porque caiu o prédio. Então é agora, não existe depois. E esse paralelo que eu tive foi muito impressionante, assim, durante as minhas viagens. E você acaba se entregando muito, né? E apesar de eu estar falando que a gente tem que se entregar também no dia a dia, quando você está fazendo isso, mudando de locais, mudando de base o tempo todo, é sempre novo, é sempre diferente. Então você tem muito mais energia para você tipo, conhecer as pessoas te conhecerem e é todo aquele descobrimento, sabe? Então, já viu? Se torna realmente um projeto paralelo e um projeto que demanda muita energia emocional. Chegou ao ponto que eu tava, não sei, no Líbano, acho, e eu tava indo pro Nepal, que tinha sido sempre um sonho na minha vida ir lá na região do Everest. E antes de preparar as malas, eu tava tipo, puta, que animal que eu vou fazer isso e tal, mas ao mesmo tempo eu tinha um bloqueio de ter que fazer a mala de novo, sabe? Tipo, conhecer essas pessoas aqui, um lugar incrível, o Líbano, Beirute. Nunca mais eu vou manter contato com essas pessoas, e assim, você mantém contato com essas pessoas, mas eu sempre falo, as pessoas me perguntam, às vezes eu me sentia como um vampiro, sabe? Porque eu chegava num lugar, eu vivia uma vida intensamente, conhecia pessoas novas e tipo, as pessoas sabem que você também está de passagem, então elas se entregam mais pra você. E aí, um belo dia, no dia seguinte, eu tava em outro país e era como se todo mundo tivesse morrido e aquela vida tivesse acabado. Trágico, né? Mas é verdade, você se sente assim. Você mantém contato, mas aquele momento, aquela fase, aquela experiência, aquelas pessoas, naquele ponto, nunca mais vai se repetir. E isso é pra tudo na vida, né? Mas quando você vai para um continente totalmente diferente, é como se tudo deixasse de existir. E muitas vezes eu me sentia assim, meio que sugando a vida dos lugares e partindo. Enfim, fui pro Nepal e tava com aquela angústia, sabe? Putz, por que eu tô... Cheguei lá, foi incrível, maravilhoso, lugar mágico, surreal. Mas eu percebi que eu não queria mais ter que fazer a mala toda hora, sabe? Eu não queria mais ter que dar tchau. Às vezes você se conecta com as pessoas de formas bem profundas. E é foda. É bem difícil despedir, sabe? E eu tive que fazer isso algumas vezes durante esses últimos 2 anos, de pessoas que foram super especiais pra mim. E chegou um momento que eu não queria mais, sabe? Então, parte dessa busca que eu estava fazendo também era de encontrar um local bacana para eu passar mais tempo e acabei parando por aqui agora em Portugal, na Ericeira, porque é um lugar que faz sentido para mim e era isso que eu também queria transmitir, sabe? Talvez uma forma menos predatória de turismo, de nomadismo digital, tanto para si emocionalmente, né? Principalmente para pessoas que querem construir um negócio sustentável, quanto para os lugares aonde a gente está indo, porque passar a consumir é um pouco predatório, né? Você não gera um valor real para o lugar que está te acolhendo, a não ser o financeiro. Talvez uma forma mais eficiente de nomadismo digital seja essa, eu estou testando ainda, não sei dizer, mas talvez seja essa, sabe? De escolher e ficar 1 ano, 6 meses, 2 anos num lugar só, aproveitar o local, fazer suas conexões, gerar valor para o local, trabalhar nos seus projetos, sabe? Ter uma vida realmente. Porque quando você está viajando, você tem uma vida, é uma vida incrivelmente gratificante,
mas se torna um pouco superficial em algum momento, sabe? Porque você está de passagem, está sempre de passagem. E apesar de sermos todos passageiros aqui na nave Terra, esse papo tá ficando super filosófico. Quando a gente constrói uma base sólida e raízes fortes, a gente consegue construir coisas mais perenes, mais permanentes, mais significativas. Então talvez seja uma forma de fazer isso seja assim, eu vou testar agora e eu vou dizer daqui a alguns anos para você o que funcionou ou não deste novo formato que eu estou testando. Tá? Mas para você que quer começar a fazer isso, experimenta essas ideias que a gente conversou hoje, de entender os porquês, entender os comos você pode gerar valor e entender o formato como você quer fazer essa sua viagem, essa sua vida, essa sua flexibilidade. Porque, cara, é lindo você não ter horário para responder para nada, pessoa para responder para nada, nem responsabilidade com o local, por assim dizer, com a sua comunidade e tudo mais. Você se sente voando, mas também minha experiência, minha opinião, é ainda mais bonito quando você pode fazer isso tudo e ao mesmo tempo enraizar, conectar profundamente, gerar valor para o local e para si próprio, né? Para as coisas que você quer construir. Não é possível, pelo menos eu não consigo, e não conheci ninguém que ainda conseguiu fazer, realizar, empreender, construir coisas a longo prazo se você está pulando de galho em galho o tempo todo. Não acho que seja necessário você ter um escritório com 50, 100 pessoas para fazer isso, mas hoje em dia, por causa da tecnologia que está ao nosso dispor para nos conectar com as pessoas, mas para sua própria sanidade mental, não acho que seja possível fazer isso estando o tempo todo viajando de um lado para o outro. Então, é isso. Te encontro em algum lugar deste planeta quando você começar a viajar. E se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa e quiser comentar alguma coisa, conversar comigo, continuar essa conversa, deixa um comentário aqui e a gente se encontra por aí.